Olá pessoal, tudo bem? Bom, chegamos ao final do nosso treinamento, né? Nossa, parece que foi ontem que realmente a gente começou, que começamos a nossa primeira aula, que foi desenvolvido o treinamento, que foi chamado vocês, e hoje a gente chega na nossa 10ª aula, na nossa última aula do curso DBA Júnior. Hoje eu posso chamar vocês de DBA, os DBA, quem não tinha muito conhecimento, hoje eu posso chamar de DBA Júnior, o DBA que já era Júnior, hoje tem um conhecimento melhor, os DBAs que eram pleno e sênior, que eu sei que realmente já tem um pessoal com uma boa bagagem, com bom conhecimento, que resolveu fazer o curso de uma forma correta, resolveu fazer o curso para aumentar esse conhecimento, né? Enfim, para melhorar o conhecimento que já tinha. Conhecimento, como eu sempre falo, ele nunca é demais, ele nunca ocupa espaço. Então, para você que foi feito esse curso, eu sempre fiz ele com muito carinho, com muito cuidado, e eu sei que vocês gostaram, eu sei que vocês curtiram bastante. E claro, isso aqui não vai ter um sinal de despedida, né? Porque outros cursos estão aí, vocês também já fazem parte de outros cursos novos. Então, é isso. A gente vai trabalhar hoje nessa nossa 10ª aula. Ela é uma aula assim mais com dicas de dia a dia, de relembrar algumas coisas do dia a dia que o DBA vai ter, né, que ele vai poder utilizar no dia a dia, para você saber que, como eu sempre falo, o importante não é você saber fazer tudo, mas você saber que pode ser feito e, se eu precisar fazer, ter uma ideia de aonde eu vou procurar esse conhecimento e aonde eu vou procurar esse local para me dizer. Bom, então vamos lá, o DBA Júnior, né? Como que a gente vê agora, praticamente na última aula do nosso treinamento, qual que é a ideia, qual que é a visão a respeito do DBA Júnior? Como eu coloquei aqui, como eu venho comentando desde sempre, ou seja, eu sempre falo isso para quem fez o curso presencial, para quem começou com o nosso curso online, que é muito legal que as empresas tenham bem definidos os cargos separados em DBA Júnior, pleno e sênior, e que as funções sejam realmente divididas. Várias vezes que eu coordenei equipes, que eu estive à frente de equipes, montando equipes de DBAs, eu sempre procurei fazer as atribuições bem divididas, para que não sobrecarregue os DBAs pleno e sênior com atividades mais simples, mas que também não deixe os DBA Júnior com uma responsabilidade que ele não precisa ter devido ao conhecimento que ele ainda não tem. Então, com essa ideia, com essa separação bem definida dos cargos, torna possível algo bem interessante, que é dividir as tarefas, as responsabilidades, criar projeção de crescimento nos profissionais iniciantes. Isso é algo que é show de bola, porque eu sei que não existe nada mais frustrante do que você começar de repente num emprego novo e não conseguir vislumbrar nada adiante. Ou seja, não, eu entrei fazendo isso e só vou mudar se eu quiser sair da empresa. Isso é um primeiro passo para que o funcionário, né, ou seja, para que a pessoa veja aquela empresa simplesmente como um degrau. Aí eu estou aqui até que eu consiga arrumar coisa melhor. Isso não é legal nem para a empresa, nem para o funcionário. Quando a gente tem essa divisão de responsabilidades, cria os cargos, sempre vai ter aquela projeção mental, onde eu vou pensar, não, hoje eu entrei como um DBA Júnior, mas eu vou melhorar o meu conhecimento, eu vou fazer curso, eu vou aprender e vou começar com tarefas que são do DBA pleno, com o DBA sênior. E é claro, eu não estou aqui para sem hipocrisia de dizer assim, não me importa o salário. É claro que importa, afinal de contas, todo mundo precisa pagar as contas, todo mundo precisa, não é só o salário, mas a gente precisa também, além da satisfação profissional, também é necessário que você consiga pagar as suas contas, que você consiga ter o seu crescimento pessoal e financeiro, logicamente. Mas a pessoa, quando ela tem essa possibilidade, quando ela vê a carreira dela como um degrau, ela consegue sim ter esse crescimento, ela consegue visualizar, vislumbrar esse crescimento, e ele sabe que ele só vai conseguir isso com muito estudo, com muita dedicação. Então, isso é bem interessante. Porém, eu coloquei aqui que é muito saudável profissionalmente que o profissional, seja ele de qual área, ele saber fazer um pouco mais do que está previsto. Você só vai ter destaque em qualquer local se você fizer um pouco além. Chega a ser quase algo assim incorreto, vamos dizer assim, mas se você chega no seu trabalho e faz só o que está previsto, você não vai ser um mau funcionário por causa disso.
mas você vai ser sempre aquele funcionário da média. Você pode ter certeza que uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de um cargo de gestão, de alguma coisa assim, você vai ser o último da lista. Porém, se você, sendo um DBA Júnior, aprendeu, como a gente ensinou aqui no treinamento, diversas coisas que são de níveis mais elevados, e você demonstrar que sabe, você dizer, olha, eu sei fazer isso, sugerir, eu vou confessar para vocês que não foram raras as vezes que em reuniões com a equipe de DBA, eu fui surpreendido por ideias de DBA Júnior. É verdade, DBA Júnior chegou para mim e falou, ô Raul, mas por que a gente não faz dessa forma? E eu parei e pensei, caramba, eu não tinha pensado nisso. Mas por que ele soube? Porque ele estava estudando, ele estava correndo atrás. E uma coisa que, às vezes, a gente, quando chega num certo nível de conhecimento, você acaba, de certa forma, negligenciando, é o estudo. Pô, eu já sei X conteúdo, então eu vou diminuir o meu ritmo de estudo. Errado, tá, gente? Eu já pensei assim, hoje eu não faço isso. Eu estudo todos os dias, pelo menos 1h30 por dia, algum conteúdo específico voltado para o meu trabalho, voltado para a minha carreira, certo? Então, é um conselho que eu dou para vocês. Não precisa ser 1h30, pode ser meia hora, pode começar com um tempo menor, mas peguem um horário do dia, e costumem fazer disso uma rotina. E estudem realmente, que isso com certeza vai fazer a diferença. Bom, durante o treinamento, a gente foi mais além das atribuições iniciais de um DBA Júnior, e eu sempre comentei, aprendemos a ser um bom DBA Júnior. A gente não foi aquele DBA Júnior na média. A gente ainda talvez tenhamos o conhecimento de Júnior, mas a gente foi um Júnior acima da média. Então, agora a gente vai ver, num rápido apanhado, vamos conversar a respeito de algumas atribuições do DBA Júnior no dia a dia e outras que talvez não sendo obrigação do DBA Júnior, mas que ele pode sugerir, que ele pode ajudar para que realmente tenhamos um bom sucesso no ambiente, para que a gente possa ter o nosso ambiente funcional trabalhando legal e, claro, o DBA se destacando. Eu diria que uma das primeiras atribuições que pelo menos eu gosto de passar para a minha equipe quando eu tenho DBA Júnior é fazer ele se inteirar do processo de backup. Eu gosto de colocar o DBA Júnior para cuidar do backup do ambiente. É claro que só ele acha que ele está cuidando sozinho. Eu não posso deixar o backup falhar, né? Afinal de contas, se for necessário, ele tem que estar lá. Mas o DBA, para ele está cuidando desse backup. Ele é o responsável por isso. Então, na parte de backup, manter a disponibilidade dos dados, manter a disponibilidade do ambiente. Como eu coloquei aqui, ó, eu vou marcar algumas coisas que são bem interessantes, que é manter a disponibilidade dos dados, do ambiente, das aplicações. É atribuição de todos na equipe. Claro, não é só do DBA, mas pode estar a cargo do DBA Júnior a criação de scripts de backup, a verificação se o script realmente rodou. Então, gente, aqui vai uma dica legal. Vamos ver que a aula de hoje são várias dicas. Quando você criar um script, coloque log naquele script. É a única forma de você ver, ou melhor, a forma mais rápida de você ver se aquele script, se aquele backup realmente rodou. Então, verificação dos scripts de backup, criação e verificação da execução pode estar perfeitamente a cargo do DBA Júnior. E lembrando, claro, se ele tiver alguma dúvida, alguma situação, se ele vai se reportar a algum DBA mais experiente. Mas o importante é que ele se envolva no processo. Porém, como destaque na função, a gente aprendeu a configurar o backup de forma correta. Ou seja, configurar o backup de forma corretamente, nunca esquecendo da configuração que faz com que o backup sempre leve uma cópia do control file e do arquivo de parâmetros. Lembrem disso. Quando a gente fez a configuração, eu vou mostrar daqui a pouco aqui para a gente relembrar, mas quando a gente fez a configuração do nosso backup, quando a gente rodou lá dentro do RMAN o show all, tem aquela configuração do auto backup control file on, que não é o default, mas que a gente mudava para default, mudava para on, para que a gente pudesse forçar o banco a cada backup trazer uma cópia do control file. A gente viu como é importante quando a gente retornou um banco após a perda de tudo, a gente ter essa cópia do control file. Cópia do control file e do arquivo de parâmetros, né, que é o nosso SP file também.
Aprendemos a importância de ter o backup dos archive log rodando com uma frequência que não deixe estourar a Fast Recovery Area. Isso aqui é muito importante do DBA ter constante gerenciamento sobre o tamanho, sobre a nossa Fast Recovery Area ou a nossa FRA. Ou ainda, como eu já comentei, em algumas literaturas, vocês podem ver, principalmente as mais antigas, como Flash Recovery Area, como ele era chamado até a versão 10 do Oracle. Ter iniciativa de verificar a utilização da FRA é algo que com certeza diferencia o profissional. Eu valorizo muito o DBA que chega para mim e fala assim: olha, Raul, eu já olhei a Fast Recovery Area e tal, e ela está com um consumo tal, ela está com um consumo meio elevado, está com um espaço muito pequeno, que tal a gente aumentar, ou que tal a gente aumentar a frequência do backup de archive? Vocês podem ver, gente, coisas que aumentam a Fast Recovery Area são crescimento de archive log, ou porque ele está gerando muito archive em alguma opção, alguma tarefa, alguma situação do banco de dados, aonde está gerando muito archive. Pode acontecer lá processos pontuais que são colocados no momento, pode ser que a minha Fast Recovery Area esteja pequena demais, o recomendado, questão até de prova, é 2 vezes o tamanho do banco de dados, pode ser que ela esteja pequena, ou ainda pode ser que o meu backup de archive esteja ocorrendo não com uma frequência muito boa. Eu gero backup de archive mais rápido do que eu faço backup e apago. Tem que de repente mudar o meu script de backup de archive. Eu coloco meus scripts de backup de archive na Crontab, que é um local do sistema operacional, que você pode agendar scripts e mandar ele rodar esses scripts de lá no momento que você quer, na hora que você quiser, de hora em hora. Os meus ambientes sempre rodam de hora em hora backup de archive. Nos meus ambientes é o suficiente. Eu acredito que na grande maioria dos que eu trabalhei até hoje sempre foi assim. Então, você tem que analisar tudo isso. Essa questão de colocar script na Crontab, de criar script assim, vai no treinamento pleno, a gente vai aprender essas situações todas. Então, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu vou até destacar com uma cor diferente aqui, para que vocês realmente saibam a importância que eu dou para isso no meu ambiente e que diversos DBAs também com certeza fazem isso. Ter a iniciativa. Isso aqui, a palavra-chave seria iniciativa, né? Verificar a utilização da Fast Recovery Area é algo que com certeza diferencia o profissional. Veja, o nosso treinamento não é só para ensinar você a técnica de como fazer. É para ensinar você a ser um DBA Júnior. É ensinar você a ser um profissional com algumas técnicas, algumas coisas que pelo tempo de mercado eu sei te dizer que realmente é valorizado, que realmente vale a pena. Então, realmente vale a pena seguir as dicas, beleza? Bom, definir boas práticas de retenção, ou seja, definir o que deve e precisa realmente ser guardado. Eu dizia assim, eu devo guardar, mas será que eu preciso guardar isso? Por que eu estou guardando, por exemplo, um backup de 1 ano atrás? Será que eu preciso? Vai ter alguma situação que eu talvez tenha que voltar esse backup? Isso é política de retenção. Uma política de retenção que retenha muitos backups, automaticamente, se ele for armazenado da Fast Recovery Area, o que vai acontecer? Pode vir a estourar a nossa área. Então, ajudar a definir boas políticas de retenção, políticas corretas de retenção, não está a cargo só do DBA Júnior, mas ele pode ajudar, ele pode influenciar bastante nisso aí também. Então, meu amigo, meu caro DBA, não tenha medo de sugerir, de dar ideia de políticas de retenção, questionar realmente por que a política é dessa forma, por que ela não pode ser alterada. Isso com certeza vai ser visto com bons olhos pelo resto da equipe. Criação e gerenciamento de usuários. Essa é uma tarefa que eu diria que 80% das vezes vai ficar a cargo dos novos DBAs. Quando o DBA chegou, já vão passar para ele assim: olha, a gente quando precisar criar usuários, está aqui o procedimento. Isso na melhor das hipóteses. Muitas vezes nem existe um procedimento. E aí uma chance de você se sobressair numa coisa simples. Eu sempre falo, gente, quem cria procedimento é bem visto no ambiente, quem cria documentação é bem visto no ambiente. Legal? Bom, como eu já disse, é uma parte importante, embora às vezes ela seja considerada atividade simples,
é a criação de usuários. Isso porque não basta apenas criar o usuário, criar o usuário e jogar o usuário lá no banco de dados. Não, a segurança do banco de dados está diretamente ligada à definição de quem e o que vai acessar dentro do banco. Então está diretamente ligada à definição de quem acessa e como é feito esse acesso ao banco de dados. Lembra que a gente viu a questão dos grants, de você dar permissões, de você fazer o revoke, para você tirar as permissões depois. Então, esses são itens muito importantes que não podem ser esquecidos e negligenciados na hora que você está criando um usuário, na hora que você está colocando usuários no seu banco de dados. Comentamos também que definir senhas corretamente, se você colocar uma senha com um nível de complexidade bom, assim, que não seja o próprio nome do usuário 123, né? Alguns tipos de senha que não são legais de você, enfim, utilizar ele de uma forma assim bem simples, né? É legal você colocar senhas um pouco assim que dê maior segurança. Um documento que vai estar na aula de hoje também, alguns já tem, porque eu muitas vezes passo em sala de aula, eu já coloquei, já disponibilizei para download no site, que é o Ferramentas DBA. Dentro do Ferramentas DBA tem até um scriptzinho para criação de senhas randômicas. Ele cria uma senha com uma certa dificuldade, ou seja, ele cria umas senhas não tão simples. É muito legal essa ferramenta, ou melhor, é muito legal esse script. Vale a pena de repente você adotar ele para criar as senhas de usuários que você precise definir no seu sistema. A questão das roles, lembram das roles, que eram agrupamentos de privilégios? Aí eu criava lá, por exemplo, a role contabilidade, e todo funcionário que entrasse para a área contábil ganharia essa role e automaticamente não precisaria ficar dando privilégios, todos os privilégios específicos para cada pessoa que entrasse. Comentamos também uma questão que é interessante o DBA demonstrar conhecimento, que é a role com senha. Então você criar uma role, colocar uma role com identify by, você ganha o privilégio, mas na hora de você executar o privilégio que a role te deu, você tem que fazer um set role e identify by, colocar a senha da role de novo, é bem interessante. Bom, saber que a gente deve liberar acessos, privilégios pela ideia do privilégio mínimo é uma tarefa que parece simples, mas é muito mais nobre do que realmente parece. Aí está toda a segurança do banco de dados. Ela parte do momento que o usuário é criado. Aprendemos, como eu disse, a trabalhar com as senhas, e é interessante que o DBA sugira. Como eu já disse, o DBA Júnior está ali para sugerir. O principal ponto que me chama a atenção dos DBAs novos é quando eles começam a sugerir. Às vezes eles sugerem um monte de coisa, sugere, mas de repente de uma daquelas tantas sugestões vem alguma coisa que fala, caramba, isso realmente é bom. Então, nesse momento vale a pena realmente dar sugestões. Então, é bem interessante. É legal você definir a sua política de senhas, você trabalhar com isso e deixando bem claro que os usuários não devem extrapolar aquilo que ele tem realmente direito de utilizar dentro do banco de dados. Aquela ideia de que de repente chega um fornecedor e vai instalar uma aplicação nova e fala, eu vou criar um owner para mim e dar privilégio de DBA. Esqueça, não faça privilégio de DBA para aplicações específicas só para terceiros, vamos dizer assim, né, colocar sistemas lá dentro do banco. Não faça isso, não permita que, por um motivo que não seja muito bem explicado, que qualquer um tenha acesso ao DBA dentro do banco de dados. Questão de segurança, tá? E por melhores práticas também. Bom, faz parte ainda de um bom conhecimento do DBA Júnior, seja para prova, seja por dia a dia, conhecer a estrutura do seu banco de dados. É muito importante, qualquer DBA, mas o Júnior ele tem que ter isso na ponta da língua, porque pode ser que ele precise, que ele seja perguntado, e isso realmente faz parte da atribuição dele conhecer. Conhecer muito bem a estrutura do banco de dados, o qual ele administra. Quais os arquivos físicos, onde eles estão localizados, onde estão os data file, control file, archive log, qual o tamanho dos table space, qual o crescimento do banco de dados. Responder estas e outras perguntas são atribuições de toda a equipe de DBA. Todas essas informações a gente consegue pegar através de scripts nas views ou nos dicionários de dados, nas tabelas certas do banco de dados. É claro, como eu sempre coloquei aqui, que o DBA, em qualquer nível que seja, pode ser um especialista. Ele não tem obrigação de ter na cabeça todos os scripts para isso, e nem deve ter. A nossa cabeça deve ser guardada para a área nobre. Imagina a tua cabeça como aquela área nobre de memória, onde você deve armazenar realmente aquilo que é necessário.
Bom, eu nem espero que o DBA saiba isso de cabeça o que ele vai digitar. Acostume-se, como eu coloquei aqui, que todo bom DBA tem um documento com seus scripts de dia a dia. Ou seja, ele só precisa saber usar, saber aonde está, e uma forma simples de localizar dentro da sua ferramenta, né, dentro do seu hall de scripts. Hoje, no término desse treinamento, você vai ver lá, como eu disse, ó, o meu arquivo de scripts. Muitos já tem, como eu falei, porque eu já distribuí ele em outras situações. Quem fez o treinamento comigo, o treinamento presencial, né, em diversos treinamentos oficiais da Oracle e tal, eu passei esse documento. Eu gosto de compartilhar esse item. Então, ele é fruto de muitos anos de trabalho e, como eu sempre falo, né, o conhecimento deve ser compartilhado. O conhecimento deve ser compartilhado. Essa sempre foi a razão maior do projeto DBA, como eu já falei para vocês. Ele é muito além de um contrato, de uma significação financeira. A ideia dele é compartilhar conhecimento. Bom, logo mais a gente vai falar a respeito desse cara, a gente vai trabalhar, vou comentar com vocês a respeito desse arquivinho de scripts. Recuperação quando necessário. Então é uma atribuição que eu não diria que seja uma atribuição do DBA Júnior, mesmo porque, se for necessária uma recuperação, muito provavelmente vão ser DBAs mais experientes que vão fazer de acordo com o grau de complexidade. Por isso que eu digo, normalmente o ambiente onde você for o DBA Júnior do grupo, caso haja uma situação real de desastre, dificilmente você vai ser escalado para agir. Fique feliz ou fique triste, mas enfim, essa é a realidade. Mas pode ser, e você até deve atuar no apoio aos mais experientes. Porém, aí está uma situação que aconteceu comigo lá no meu começo de carreira. Pode ser que ocorra que um determinado momento onde só você esteja presente no momento. Sabe aquela hora que você volta mais cedo do almoço, ou que você atrasa um pouco para sair, bem naquela hora dá problema? Então, pode ser que o telefone toque, o telefone do presidente da empresa, atenda o telefone que seja do presidente da empresa dizendo que tudo parou, ou do coordenador direto, ou de algum diretor dizendo, olha, o sistema está tudo parado, o que você vai fazer? Vai dizer para ele, olha, eu não sei. Não tem como. Como que você vai agir? Que situação que você vai ter? Bom, nessas horas eu sempre falo para o pessoal, procure manter a calma. Lembrando que se você é um DBA pouco experiente, a empresa não vai exigir que você saiba resolver o problema, ela vai exigir que você saiba acionar, ela vai exigir que você saiba o primeiro caminho das pedras. Se você resolver o problema sozinho, ótimo, está aí uma grande chance de promoção a pleno. Mas você vai ter que saber ouvir o banco de dados. Eu sempre falo isso. Ouvir mais do que falar. Nessa hora você vai ter que manter a calma e entender o que está acontecendo, montar na sua cabeça o cenário. Atentar para as mensagens de erro. Afinal de contas, aquele hora alguma coisa, não é como uma situação que já aconteceu comigo uma vez, que o usuário disse que o sistema ele era um sistema bem religioso, que ele mandava um versículo da Bíblia. É verdade, gente, parece brincadeira, mas isso aconteceu comigo. Então, o que acontece? Aquele ora alguma coisa, ele está tentando te dizer algo, ele não quer que você reze, ele quer te falar o que aconteceu no banco de dados. Ou seja, a gente vai sempre olhar como base, detectar qual erro ou hora que aconteceu. E olhar no alert log também, que eu já comentei. Lembram do alert log? Ele fica guardado lá dentro da pasta de diagnósticos do banco de dados. Então, o alert do banco é um cara muito importante. Ele vai te dizer tudo o que está acontecendo dentro do banco de dados. Normalmente os erros destacados são bem claros quanto ao que ocorreu, quanto ao que aconteceu. Então, o erro hora, ele já vai te dar uma ideia do que aconteceu. E hoje em dia, uma ferramenta muito legal para você descobrir essas falhas, o que pode ser, se chama Google. Do DBA iniciante, do trainee ao consultor, todos utilizam em algum momento o Google para resolver problemas. Isso é fato. Eu utilizo o Google diariamente para resolver situações, para procurar dicas de recuperação. Então não se sintam constrangidos, não se sintam diminuídos e tal para vou procurar o erro no Google. É normal, é o padrão que a gente faça isso. Bom, então, se por um acaso você que atendeu a ligação, você que pegou o problema primeiro, básico, como eu sempre falo, né, administrar pessoas.
procure tranquilizar quem está do outro lado do telefone. Diga para ele que você vai ver e que assim que possível você vai passar um retorno a respeito disso que já está sendo visto. Pegue com ele o máximo de informações que você puder. A gente aprende a detectar falhas críticas e não críticas. E você pode ver com essa informação que você pegou, você já consegue encaixar se é uma falha crítica, se não é uma falha crítica. Então você vai conseguir ter essa primeira visão. Procure conhecer sempre, isso aqui é uma dica de ouro, gente. Procure conhecer sempre as aplicações que rodam no banco de dados que você cuida. Ou seja, você cuida de um banco de dados específico, não importa se ele é pequeno, se ele é grande, se é desenvolvimento, homologação, produção, enfim. Saiba o que roda dentro daquele banco. Isso é muito útil. No caso de uma parada, ou seja, de uma falha, você pode identificar qual setor está com o problema e qual setor vai estar impactado. Acredite, sempre tem aqueles que são mais impactantes que os outros. Ou seja, para o negócio, para a empresa, sempre tem aquele que é mais impactante. Um exemplo, época de rodar folha de pagamento. Experimenta parar um banco de dados na época de rodar folha de pagamento. Os funcionários ficam doidos porque pode atrasar pagamento. Experimente até falhar o software de faturamento. O presidente da empresa, o pessoal da contabilidade vão ficar doido porque não consegue vender, não consegue emitir nota, não consegue faturar. Então, de posse de conhecimento do negócio da empresa, o que a empresa trabalha, quais softwares que ela usa, onde está esse banco, aí sim a gente consegue, depois de mapeado o erro, a gente consegue ver quem está impactando e aí sim entrar em contato com o DBA mais sênior, com o DBA mais experiente. Só que assim, gente, esse análise não pode ser aquela análise que vai demorar ali, eu vou demorar 1 hora fazendo análise. Não, é downtime, é banco baixado, é banco no chão. Você tem que ter essa análise rápida. Você tem que pegar o seu banco, já conhecer qual que é o negócio. Isso que eu comentei aqui de conhecer o negócio, saber quais aplicações, você faz quando o banco está no ar. Para quando ele cair, você saber quem já está impactado diretamente nisso. Eu sempre tive uma planilhinha, tenho até hoje, com os nomes do banco, o DBID, que eu já comentei que é muito importante, qual servidor que ele está e quais são as aplicações que esse banco contempla. Isso ajuda demais. Bom, veja bem, pode parecer estranho dizer para o DBA Júnior fazer tudo isso antes, como eu já coloquei aqui, mesmo com o ambiente parado. Pode parecer perda de tempo precioso. Acredite em mim, não é perda de tempo. Pensa comigo. O DBA Sênior não está no local, ele muitas vezes tem menos informação, bem menos informação do que você do que está acontecendo. Você vai ligar para ele, ele vai te encher de perguntas. Eu normalmente quando me ligo eu encho de perguntas, começando qual erro que deu, quem reportou, que horas que aconteceu. Então você já, de posse disso, já guarde, já pega essas informações que com certeza vão ser muito úteis para a gente fazer. Como que a gente vai fazer para entender o cenário, Como que ele vai fazer? Como que o DBA, a gente entende o cenário olhando os logs, mas quem está de fora, quem está às vezes no telefone, como ele que vai saber para entender o cenário? É claro, perguntando. Perguntando para quem? Para você. Bom, entendeu o que eu quis dizer? Você quem tem responsabilidade de responder as perguntas, muito provavelmente terá que efetuar alguns comandos iniciais para que até que ele chegue ou que ele consiga se deslocar a algum local para trabalhar. Por isso que eu digo, esteja preparado e o bom DBA, ele tem sangue frio nessas horas. Bom, deixa eu comentar uma dica aqui, um dos maiores problemas que normalmente ocorre em ambiente de produção é o congelamento por causa de estouro da área de archive ou da Fast Recovery Area. Ocorre que a Fast Recovery Area, ela lota, ela enche e acaba travando o banco, congela o banco. Por que o Oracle congela o banco? Eu já comentei isso, mas vamos relembrar. Dentro da Fast Recovery Area, eu tenho lá armazenados os meus archive log, que são utilizados para fazer o recover da instância, caso necessário. Se eu precisar fazer o recover da instância, eu tenho que ter os archive log lá dentro. Imagina se a área estourou, o Oracle não vai conseguir gravar archive. Se ele tiver um problema, ele vai precisar aplicar archive e não vai ter. Por uma questão de segurança, ele congela quando não conseguir gravar archive mais lá dentro, porque a área lotou. Se por acaso isso acontecer e você não encontrar ninguém mais experiente, faça o seguinte:
uma dica bem interessante. Acesse a sua Fast Recovery área. Se tiver alguma dúvida onde ela fica, veja o parâmetro DB Recovery File Dest. Dê um show parameter Recovery que ele vai trazer essa informação para você. Isso aqui lá dentro do SQL Plus. É difícil que o DBA não saiba onde fique a Fast Recovery área, né? Mas, enfim, se for o local padrão, vai estar lá dentro do Oracle Home, você consegue achar ela. Tem a pasta Fast Recovery área e dentro dela está dividido por instâncias, caso eu tenha mais de uma dentro do meu ambiente. Mas essa minha Fast Recovery área é muito importante eu saber onde ela está localizada. Se por acaso tiver um problema, estourou o espaço, vai lá, move todos os archive log para um outro local fora desse file system ou fora desse disco de ASM. Então, feito isso, o banco vai voltar a funcionar e pode ser que você precise apagar alguns archive logs caso não tenha alternativa. Muitas vezes o downtime é impossível, ou seja, não posso ter downtime naquele meu ambiente. Então, veja, não é a melhor prática, não é a melhor forma, mas pode ser que para fazer o banco funcionar eu tenha que entrar lá e apagar os archives, eu não tenho tempo para mover, o mover demora mais, então eu vou lá e dou um RM na pasta e apago os meus archives. Bom, procure fazer isso somente se eu não tiver outra alternativa, e sempre, ou melhor, sempre não, mas de preferência com o consentimento do DBA Sênior do ambiente. Todo ambiente tem um DBA Sênior que responde por ele. Então, procure que esse DBA Sênior consinta para você, não pode fazer. Mas se tiver tudo parado e você não conseguir falar com ele, toca a bala, vai lá que você consegue fazer essa situação. Aqui não esqueça de uma regrinha importante que eu ensinei nos treinamentos. Fez open com reset logs, apagou archive log, faz backup full do ambiente. Quando? Já. Ninguém vai ser punido por colocar o backup para fazer. Claro, você vai dizer assim, mas professor, Raul, o meu backup demora muito tempo e ele senta o ambiente. Bom, levando em consideração que o seu ambiente estava parado, que ninguém estava conseguindo usar, eu acho interessante você já de cara startar um backup caso você tenha um problema desse. Mas pode ser que tenha alguma política específica que o DBA Sênior diga para você, não, rodamos um backup à noite. Tranquilo. Agora uma dica que é legal, para evitar esse tipo de estouro, algumas coisas que a gente pode fazer. Monitorar a área de banco e principalmente configurar bem o tamanho da Fast Recovery área, que deverá ser pelo menos 2 vezes o tamanho total do banco de dados. Questão de prova, hein? Pelo menos 2 vezes o tamanho total do banco de dados. E que também tem uma boa política de retenção de backups e uma política boa de retenção e deleção de backups e archives, certo? Quando se tornarem obsoletos naturalmente. Então, muito importante isso, lembrando que a Fast Recovery área ela se gerencia automático através das minhas políticas de retenção e de deleção. Bom, recuperando ainda quando necessário. Caso a sua falha seja realmente crítica e precise de downtime, ou seja, precise de parada de ambiente, ok, mantenha calma, avise a todos os envolvidos que o ambiente caiu ou que o ambiente vai precisar ser derrubado, caso ele esteja, vamos dizer assim, manco, capenga. O banco, caso ele não tenha caído com o resultado da falha, baixe ele. Lembre-se, muito provavelmente você vai ter que fazer com shutdown abort. Na grande maioria das vezes da recuperação crítica, você tem que dar um shutdown abort nele. Ok, sem pânico. A situação pode ser ruim, mas ela pode ficar pior se você não perder o controle emocional da situação. Aqui vai uma dica bem interessante. Quando estiver trabalhando a recuperação, muito provavelmente vai estar dentro do servidor e não via client. Dificilmente você vai estar resolvendo um problema lá no client. Não, você vai estar dentro do servidor via PUT, via SSH, de alguma forma você vai estar lá dentro. Para evitar conexão de usuários e aplicações apressadinhas, são aquelas que nem esperam terminar a manutenção, já estão querendo conectar, e eu costumo deixar o listener baixado. Com o comando lsnrctl, que é o comando do listener, que a gente aprendeu que faz o start para fazer start, o stop para baixar, e o reload para fazer o reboot do listener, manda um listener stop, que você não vai ter ninguém te enchendo o saco.
Você também tem a opção de montar restrito, mas não, eu baixo o listener log de uma vez e daí não permite nenhuma outra conexão externa. É rápido, simples e para você é indolor. Bom, não esqueça a ordem na recuperação. Muitas vezes, na hora do pânico, na hora do desespero, erra-se a ordem. Aí fica dando erro, erro, erro. Eu já vi DBA ficar batendo na cabeça no erro e ele simplesmente tinha invertido a ordem. Primeiro restore, depois recover. Restore, volta a backup. Recover, aplica archive log. Questão de prova. Ele não é colocado exatamente dessa forma, mas é colocado nesse contexto, na prova também. E a gente precisa saber responder, precisa saber passar dessa situação aqui. Bom, minimizando o downtime. Ainda que eu tenha o meu ambiente organizado, o que eu posso fazer, o que é interessante fazer para talvez diminuir o downtime do meu ambiente. Minimizar o downtime significa, caso ele caia, caso ele precise ficar parado, qual que é o menor tempo que eu posso fazer para isso. Aqui é o seguinte, ainda que necessário e inevitável em diversos casos, sempre tem como minimizar o downtime. Na maioria das empresas vale a regra, tempo é dinheiro. E não só para as empresas, para o próprio DBA, para o próprio consultor, ele também, o tempo que ele está perdendo é o tempo que ele deixaria, vamos dizer assim, de ganhar dinheiro. Portanto, não pare, mas quando tiver que parar, que seja o mais breve possível. Ou seja, que essa parada seja o mais rápida possível, que o ambiente já esteja operacional logo em seguida. Para que o tempo parado seja o menor possível, tem diversas ferramentas que podem ajudar. Tecnologias de flashback, que a gente já viu, flashback database, flashback table, que eu não preciso voltar todo um banco de dados para resolver esse problema. Políticas de backup bem feitas e bem definidas, banco de dados em disco de performance boa, inclusive onde estão armazenados os backups. É comum você ouvir em papo de pessoal de sistema, em papo de gerente de SO, dizer que, não, área de backup, onde está a fast recovery área pode ser uma área menos nobre. Mentira! Ainda mais se você está armazenando os seus archive log lá dentro. Gravação de archive, control file o tempo todo. A máquina tem que ser disco rápido. Bom, questão de prova, inclusive, se a fast recovery deve ser colocada em discos mais simples, em discos mais lentos. Falso. Deve ser colocado em discos tão bom ou talvez até melhor do que o resto do ambiente. Banco de dados em modo archive log, pelo menos todos os ambientes de produção. Não é concebível você ter um ambiente de produção em modo no archive log. Lembrando que quando eu preciso fazer um restore do banco em modo archive, no archive log, eu só consigo voltar do backup e perco tudo o que tinha sido feito, tendo que reimputar novamente. E algo muito importante, acompanhamento do ambiente. Eu sempre falo que muitas vezes, antes de um problema acontecer, ele avisa, olha, vai acontecer, olha, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer, você não faz nada e acontece. Então, ouvir o banco de dados. Mais uma vez eu vou falar isso, que vocês já entenderam, já escutaram isso aqui mais vezes. Ouvir o banco de dados faz parte da tarefa de qualquer administrador de sistema, de qualquer DBA. Ouvir o que o sistema te diz, entender o que o sistema te diz. A criação de ambientes, que é um outro item que normalmente os DBAs novatos vão acompanhando e começam a fazer essas criações. Muitas empresas colocam como atribuição dos DBAs novatos, aí nem tanto dos DBA júnior, mas é algo interessante você pegar aquele DBA novo que está entrando na empresa e colocar ele para começar a criar alguns ambientes, até mesmo para ele saber como que a empresa cria, em quais são os locais. É interessante isso. Se esta tarefa for passada para você, faça com esmero, cuidado e atenção. Aqui são 3 palavras muito importantes: com esmero, cuidado e atenção. Não importa o que você for fazer, faça bem feito. Bom, nunca, eu disse nunca, ignore por conta própria uma falha em algum pré-requisito. Sabe aqueles pré-requisitos, quando você está instalando o banco, ele faz lá os pré-recs? Até tem, quando você faz o RAM installer para instalar, ignore sys pré-recs. É um comandinho que você coloca na frente para ele ignorar os pré-requisitos do sistema. Não façam isso. Você pode ter problema depois. Qualquer que seja, pesquise e pergunte antes de clicar no ignore. Vamos combinar? Então vamos fazer assim. Bom,
Procure documentar sempre o seu ambiente novo que está sendo criado. Lembre que eu falei que pode ser útil criar de repente um template, como a gente fez em uma determinada aula. O template é quando eu crio diversos bancos iguais, eu crio um template, eu só vou mudando o nome dos bancos e alguns itens de localização, enfim, e utilizo sempre o mesmo template. A gente aprendeu inclusive a criar banco de dados pelo template. Bom, é muito interessante, eu comentei aqui a questão da documentação. Eu vou fazer um parênteses aqui para falar dela. A documentação muitas vezes te salva. A documentação te traz itens como, por exemplo, o DBID do banco. Lembra que em uma determinada aula a gente recuperou um banco da perda total e a gente precisava do DBID para setar qualquer DBID para que o RMAN soubesse onde estava a peça de backup e pudesse voltar o backup do SP File e depois do Control File para que eu pudesse fazer o Restore e Recover do banco. Lembram disso? Então é primordial eu ter uma planilha, não precisa ser nada rebuscado. Como eu já disse, eu tenho uma planilhinha de Excel onde eu tenho o nome do banco, a instância, né, o IP, onde ela está colocada, ou o nome do servidor, o DBID e para qual ou quais aplicações esse banco vai atender. Para quais ele vai estar sendo montado, né? Então isso é muito importante. Sei que dificilmente será feita uma instalação em modo silent, como a gente fez nas nossas aulas, mas caso algum DBA solicite, ele pode ser que solicite não por uma chatice, mas por uma peculiaridade do ambiente, e dessa forma você já vai saber como fazer e vai poder até dar ideias, sugerir. E aqui mais uma dica importante de você trabalhar com documentação com clareza nos detalhes do processo que você fizer. Essa não é a documentação que eu acabei de comentar do Excel, é você documentar os ambientes, como que ele foi instalado. Se você puder colocar até os prints de tela de instalação, isso é muito importante. Vou comentar com você alguma coisa bem interessante que sempre aconteceu na minha carreira. Desde o começo, eu sempre fui muito elogiado nos locais onde eu passei, onde eu atuei, por deixar documentações bem completas, tipo receita de bolo. Sabe quando você vai lá e você faz aquela documentação com print, que se você passar por uma criança, ele consegue fazer de tão detalhado que está. Acredite, gente, isso ajuda muito a equipe no seu aprendizado, porque você está fazendo, depois você está repetindo no papel, e você pode rever, alterar, colocar mais coisas quando você quiser. Monte um documento legal, monte um documento com controle de versionamento, coloque lá quem criou, a data que foi criado, sobre o que aquele documento é e qual a versão. Acredite que isso vai te ajudar muito, muito mesmo no dia a dia. Bom, quando eu estiver criando um ambiente, muito provavelmente não te passarão algumas informações. Você vai te passar qual o servidor, o nome do banco, mais ou menos o tamanho, quando eles passam essas informações. Acostume ter um pequeno checklist de perguntas básicas. Eu diria 7 perguntas que são bastante interessantes. O nome do banco, como vai ser a estrutura de diretórios dos arquivos físicos, File System ou ASM. No nosso treinamento não trabalhamos ASM ainda. No curso que a gente vai ter de DBA pleno, vamos trabalhar ASM. Qual aplicação será hospedada nesse banco de dados? Tem alguma especificação de memória? Ou seja, quanto de memória eu vou ter? Como que eu vou colocar essa memória automática? Como que eu vou colocar essa memória, gerenciamento dela manual? Qual a função desse banco? Produção, desenvolvimento ou homologação? Pela função do banco, você já consegue ver, eu vou precisar ter área de archive, eu vou fazer backup ou não vou, então isso é bastante importante. Qual a versão do banco de dados a ser instalado? Versão 11, versão 12. Lembrando que a 12 tinha 12.1.01, 12.1.02 e logo teremos mais. Tem alguma ideia de projeção do crescimento? Isso é que você deve perguntar para quem está te passando a tarefa. Essa aqui é uma questão que eu diria que é muito difícil de ser respondida, porque é difícil às vezes quando você está criando um banco de dados, vamos lá, para colocar uma nova aplicação. Muitas vezes quem te passou a tarefa não sabe, mas você talvez tenha que entrar em contato com o fornecedor, alguma coisa assim, para que você saiba aqui dimensionar os seus table space, que vai ter, qual é os data file que eu vou ter. Então isso é bastante importante eu ter
esse conhecimento aqui, caso eu consiga, né, extrair essa informação de alguém. Atualizando versão. A tarefa de atualização de versão de banco de dados ficará muito provavelmente a cargo do DBA sênior do ambiente, porque ela é uma tarefa bastante sensível, uma tarefa crítica e causa downtime obrigatório e programado e deve ser muito bem estudada antes. Embora seja uma tarefa dos DBAs mais experientes, do DBA sênior, muito importante que toda a equipe saiba o que está sendo feito, conheça a documentação de instalação. Mesmo não sendo você atuar diretamente, faça uma questão de estar junto. Sempre olhe, peça para ver no documento da nova versão a matriz de compatibilidade. Ela vai te dizer como fazer a atualização a partir da versão que você tiver no banco de dados. Um exemplo bem simples disso é quando eu faço atualização do Oracle do 11 para o 12, se eu tiver na versão 11.2.01, eu não consigo fazer direto para o 12. Eu tenho que fazer para o 11.2.03, 11.2.04 e eu consigo fazer essa atualização. Então, quem me diz isso é a matriz de atualização, que faz parte, né, do documento. A matriz de compatibilidade na atualização faz parte do documento da nova versão, das novas versões do banco de dados. Muito importante analisar ela como um dos primeiros itens a ser analisado. Lembre-se sempre de atualizar deve ter um backup full antes. Então, se eu vou atualizar um banco, eu vou precisar daquele downtime. Baixei o banco, faça um backup full e guarde esse backup para que ele seja restaurado caso tenha problema. A ferramenta que normalmente utilizamos é a Database Upgrade Assistant, que é o assistente de upgrade do banco de dados, e é uma ferramenta que tem sido aperfeiçoada pela Oracle constantemente e ela demonstra estar bastante madura, ou seja, ela pode ser utilizada sem medo. Eu utilizo bastante ela. Outra forma de fazer isso é através dos scripts. Num curso avançado também a gente vai fazer isso, no curso pleno também fará isso, é você fazer essa atualização, aí não mais a partir do DBY, sim, manualmente, na unha, né, como a gente fala lá, rodando os scripts. Não esqueça de sempre rodar os scripts de verificação, o pós, aquele script que a gente rodou e que ele adianta algumas tarefas que eu posso fazer para que eu tenha a menor chance de problemas na hora que for fazer o upgrade do banco de dados. A escolha do sistema operacional. Essa é uma tarefa que muitas vezes não é nem do DBA sênior, ela já vem definida do fabricante da aplicação, da empresa que comprou uma quantidade de licenças de um determinado sistema operacional, enfim. Porém, se tiver oportunidade ou necessidade de pronunciar a sua opinião, pense em dois fatores básicos. Primeiro, obrigatoriamente escolha uma homologada pela Oracle. Caso contrário, você pode vir a ficar sem suporte. Eu já vi bancos de dados instalados em versões que não são homologadas e a Oracle negar suporte pelo sistema operacional não ser homologado. Escolha sistema que terá um bom suporte do fabricante, ou seja, que você tenha, além do suporte do banco de dados, você tenha o suporte do fabricante do SO, um AIX, um Oracle Linux, um SUSE Linux. Então, algumas versões que realmente você sabe que se você precisar, ali o fabricante vai estar trabalhando junto contigo. Solaris da Oracle, então bastante contundente, bastante bem importante isso. Dificilmente você, como DBA, vai ter que instalar o sistema operacional, mas é importante que você tenha conhecimento de quais os pré-requisitos da versão, quais os pré-requisitos são os pré-requisitos da versão que você vai instalar e como verificar se estão ok. Acertar eles no caso seja necessário. Uma dica aqui, uma dica de ouro, uma dica bem interessante, é o site www.oracle-base.com. Ele traz ali documentos how-to, ele traz documentos bem detalhados, receita de bolo mesmo, de como fazer para analisar os pré-requisitos, para que você não tenha surpresas depois, e essas surpresas ruins, né? Depois que o seu sistema está instalado, você começar a ter problemas e descobrir que foi por causa de um pré-requisito que não foi analisado no momento da instalação. Então, muito cuidado, é muito importante que você tenha total cuidado quanto a isso. Não é muito atribuição do DBA Júnior também, mas é importante você participar da performance do ambiente.
Veja só, não basta manter o ambiente funcionando, ter backup, voltar corretamente caso seja necessário, mas o ambiente está tão ruim que uma simples consulta demora uma vida toda para trazer resultado. A tarefa de manter a performance do banco de dados é algo mais especializado. Na verdade, eu costumo sempre dizer que o DBA de performance é o profissional que mais se destaca. É verdade. Pensem comigo. O usuário, o que o usuário quer? Para o usuário o sistema funcionar, não faz mais que obrigação. Está lá, alguém instalou, diz que ele tem que usar, não faz mais que obrigação. Então, embora seja, vamos dizer assim, um pouco até triste dizer isso, parece um pouco ingrato, mas o DBA que faz o backup, que mantém tudo bonitinho, para o usuário final, e muitas vezes até para os gerentes, diretores e tal, ele praticamente não aparece, só quando dá problema e ele precisa ser acionado. Mas o cara que trabalha com performance, aquele cara que consegue fazer o relatório que durava 2 horas, passar a gerar em 3 minutos, esse vira herói para a empresa, esse vira herói para o usuário. Acredite, isso é real. Bom, pois bem, ser herói envolve o quê? Muito estudo. Conhecer o banco de dados na sua intimidade, conhecer principalmente quem é o culpado de determinado problema. Eu sempre sugiro iniciar os estudos conhecendo um conceito muito legal que é o Oracle Wait Interfaces, ou OWI. Lá no site eu coloquei alguns posts específicos, algumas situações de como detectar. Naquele script que eu vou passar para vocês também, que alguns, como eu já disse, que alguns já tem, ele tem lá como detectar quais são os eventos de espera. Espera é ligado diretamente à performance. Espera é o que a gente não quer que tenha. Embora toda consulta, por mais performática que ela seja, ela sempre vai ter um downtime, sempre vai ter um tempinho de espera. Mas é importante você conhecer e saber quando que ele começa a impactar no ambiente. Então, isso é muito importante. Como eu disse, no documento de scripts que eu coloquei, tem alguns scripts que falam exatamente disso e me permite conhecer o que está causando a lentidão. E conhecendo o que está causando, eu consigo detectar algo que a gente teme muito, que é o gargalo. O gargalo causador daquela lentidão, daquela falta de performance. Performance é algo desafiador, porém deve-se ter objetivos. Eu sempre falo isso. Quem fizer treinamento de tuning comigo vai escutar eu falar bastante do target, do alvo muito bem definido. Caso contrário, ele vai virar uma doença, uma bola de neve, e você vai ficar eternamente correndo atrás de algo que muitas vezes nem existe. Por isso, traça o objetivo e quando alcançar ele, pare esse objetivo e dele por concluído e passe para um outro. O que eu quero dizer com isso? Eu tinha um relatório que durava 2 horas e eu quero fazer esse relatório durar meia hora. Cheguei lá, consegui fazer o relatório durar meia hora, o usuário vai estar super satisfeito, aí o DBA coloca aquela ideia na cabeça. Mas espera lá, e se eu fizer durar 15 minutos? Pode ser até que você consiga, mas você vai perder tempo em cima de algo que já satisfez o usuário. Então, como o serviço nunca vai faltar, passe adiante e crie um novo target, um novo alvo. Analisar a performance normalmente é mais abrangente do que simplesmente olhar o banco de dados. Envolve não apenas banco de dados, mas também sistema operacional, rede, hardware. Diversas pessoas são envolvidas na questão de performance. Quando a gente fala em performance de banco de dados, eu estou olhando simplesmente para dentro da minha caixa preta banco de dados. Mas pode ser que o meu problema, que eu detecte na minha performance de banco, que o problema não é o banco. Então, eu detecte que esse problema está externo, que esse problema está fora, eu vou ter que resolver esse problema. Aqui vai um comentário interessante. Para qualquer usuário, a culpa é 90% das vezes do banco de dados. É chavão entre os usuários. Deu problema, liga para o DBA que tem problema no banco. Eu acho muito interessante que muitas vezes o usuário já traz o diagnóstico pronto. Deve ter um lock, deve estar bloqueado, deve ter objeto bloqueado. Gente, escutem, não digam para ele que ele está errado ou não, mas façam a sua análise, rodem seus scripts e façam a sua análise para você ver o que realmente está acontecendo no seu ambiente. Legal? Então, não se poluam com comentários, enfim, deixem o seu ambiente, analise você o seu ambiente. Lembre, ele é seu.
Você é parte integrante do seu ambiente. Bom, antes de passarmos para algumas dicas do ambiente do banco de dados em si, no nosso laboratório, eu gostaria de parabenizar o DBA, que nesse momento conclui o treinamento com êxito. Agora, você é um destaque no meio da multidão, como eu já coloquei aqui. Mas apenas o curso sem estudo não é muita coisa. Ou seja, você aprende, mas se você não praticar, você pode esquecer. Eu fiz a minha parte, desenvolvi o conteúdo, montei as aulas, repassei para você e agora eu preciso que você faça bem feita a sua parte. Faça, refaça, busque se aprimorar, me pergunte e leia muito. Acredite, o que você lê e pratica você não esquece. Posso dizer que vale muito a pena se dedicar, estudar, acredite nisso. Não deixe de fazer outros treinamentos também da grade e se aprimorar ainda mais, certo? Bom, uma dica agora a respeito do certificado. Se você chegou até aqui, você então, eu quero que a palavra-chave significa não, a palavra-chave é certificado DBA Júnior. Quem chegou até aqui, que ouviu a palavra-chave que eu estou falando, certificado DBA Júnior, vai passar para mim a palavra-chave certificado DBA Júnior através naturalmente do e-mail ou no privado do WhatsApp, para que eu saiba que você chegou até esse ponto da 10ª aula, ou seja, você concluiu o curso e aí sim eu vou emitir o seu certificado. Então, o certificado só será emitido para quem me mandar a palavra-chave certificado DBA Júnior. Por quê? Para que eu saiba que você chegou até aqui e que eu seja justo com aqueles todos que realmente fizeram o curso. Então, à medida que forem me mandando a palavra-chave, normalmente uma semana depois da palavra-chave, vocês já vão estar recebendo via PDF o seu certificado, que vai ter lá o curso que você fez, enfim, os itens representativos disso. Valeu? Bom, agora a gente vai para o ambiente de estudo, ou seja, para o nosso laboratório, pela última vez nesse treinamento, para que a gente possa fazer algumas considerações, relembrar algumas coisas lá que a gente viu. Deixa eu só comentar a respeito do laboratório. Quando terminar o curso, procure não destruir o laboratório. Ele vai ser útil em outros treinamentos. A gente vai ter o treinamento de Tânia, que eu não vou ensinar novamente a montar o ambiente. Então, você tendo o ambiente vai te ajudar bastante, certo? Então, gente, vamos lá para o nosso ambiente de estudo, vamos lá para o nosso laboratório, depois a gente volta aqui para a nossa despedida formal. Bom, conectamos no ambiente aqui agora, né? Vamos pegar e vamos subir o nosso banco de dados. Mas para isso, vamos ver qual que é a variável que está setada no Oracle Seed. Acostume a fazer isso sempre, é o RCL. Então você faça lá SQL Plus. Conecta com o SysDBA. E dá startup no banco. A gente vai estar subindo o banco de dados, ele não está automático para subir. Existe uma forma de configurar também, que a gente vai poder aprender em treinamento futuro. E você colocar que a hora que subir o sistema operacional, ele já sobe o banco de dados automaticamente. Pode ser útil, pode não ser. Depende do ambiente, depende da necessidade, depende da preferência do DBA que está atuando no sistema. Isso para banco de dados que não seja um cluster. O banco de dados cluster já é o padrão, que ele suba o cluster e já suba o database junto. Bom, feito isso, vamos aguardar ele fazer o processo de startup.
Ok. Posso sair daqui, vou subir o listener. Subir o listener. Se eu quiser ver qual que é o status do listener, né? Só relembrando, listener status, ele vai me trazer que o listener está ouvindo um serviço RCL, uma instância RCL específica. Então, esse é o primeiro passo, né? Na verdade, subindo o banco de dados, relembrando de subir o banco de dados. Agora, relembrando algumas coisas da questão de backup, de algumas configurações do RMAN. Então, para configurar, para conectar no RMAN target barra conectar no RMAN eu vou trabalhar a questão dos backups. Vamos conectar no nosso RMAN. RMAN target barra. Ele conecta no RMAN que eu estou definido na variável Oracle Seed, que a gente já viu. Gente, aqui é uma dica, ó, um local onde você pode pegar o DBID. Então, tá ali uma informação que eu posso pegar o DBID logo após a conexão com a RMAN. Se eu quiser listar os backups que eu tenho, posso colocar list backup, ponto e vírgula, e ele vai me trazer os backups que eu tenho. Olha lá, eu tenho 2 peças de backup que estão ali dentro do meu banco de dados. Se eu quiser ver se eu tenho algum backup obsoleto, report obsolete. Ele vai me dizer que eu tenho um backup obsoleto ali dentro. Ou seja, eu tenho uma peça de backup, que é essa primeira aqui, ó, que ela não é mais necessária. Por que ela não é necessária? Vamos entender isso. Por que vem essa... Por que vem de dizer que ela está obsoleta? Para isso, vamos colocar o show all, que mostra todas as configurações. E eu vejo que eu tenho aqui, ó, a retention policy, a minha política de retenção, é para redundância de apenas uma cópia. Como eu tenho 2 cópias, 2 peças de backup, uma delas se torna desnecessária. Se eu quiser apagar, eu posso colocar aqui delete obsolete. Ele vai me perguntar se eu quero realmente deletar. Yes. Ele está deletando o objeto. Se agora eu colocar aqui novamente list backup, ele vai trazer um só. Se eu pedir para ele report obsolete, não tem nenhum backup obsoleto. Se eu colocar aqui delete backup, ele pergunta se eu quero deletar. Deletei. Agora o que acontece? Eu não tenho backup mais do meu banco. Se eu quiser saber se meu banco precisa de backup ou não, eu posso utilizar o comando report need backup. Report need backup, ele vai me dizer quais ou qual os data files que precisam realmente de backup. Olha lá, ele me trouxe os 5 data files dos 5 tablespace, que claro, como eu matei a minha única peça de backup que eu tinha, meu ambiente no momento está sem backup, certo? Voltando ainda ao show all. Então, a gente viu que a retention policy, a política de retenção que vai definir a quantidade de backups que eu vou ter, ela também que define a questão lá dentro da nossa festa recovery area que eu comentei. O item que cuidado com o espaço da festa recovery area, né? Aqui o item que a gente sempre coloca como automático, que não é default, deveria ser, é o config control file auto backup on. A gente muda ele para on, o padrão ele traz como off o default. Você pode ver que nem está escrito default aqui na frente, ó, todos os que não foram mudados tem a cerquilha default. Então, para que ele traga cópia do control file e cópia do SP file, ok? Bom, podemos sair do nosso RMAN e vamos olhar agora onde fica a nossa festa recovery area, como eu já comentei. Então vamos fazer o seguinte,
Vamos fazer um acesso no Oracle Base. Dentro do Oracle Base, eu tenho uma pasta chamada Fast Recovery Area. Dentro da Fast Recovery Area, eu tenho uma pasta com o nome do meu banco de dados. E aqui dentro eu tenho tudo que está armazenado ali dentro. Archive Log, o Auto Backup, o Backup Set, o Control File, o Flashback e o Redolog Online. Vamos ver o que eu tenho ali dentro da pasta Archive Log. Ela é separada por dias. Você pode ver ali, ó. Ele tem dia 1º de 11 de 2016, dia 2 do 11, dia 17 do 11 e dia 8 do 12. Ou seja, os archives de hoje. Vamos ver quantos archives ele gerou na data de hoje. Ele gerou apenas um archive, né? Que é esse aqui, né? Que é o último. Eu digo data de hoje porque é o último que está colocado aqui. Então é o último archive que ele gerou. Ele está colocado aqui dentro, certo? Então, se eu quiser olhar, eu não quero mais olhar os archives. Eu quero olhar o que eu tenho dentro da pasta Backup Sets. Não tenho nada. Não tenho backup. Por quê? Eu acabei de deletar. Lembra que eu deletei os backups? Ele apagou daqui. Vamos ver lá dentro do Flashback. Os logs de Flashback. As alterações vão criando os logs de Flashback e os flashbacks ficam ali para fazer o Flashback Database, que a gente já conhece. Dentro do diretório online estão os Redolog, né, que já são conhecidos nossos. Lembram do Redolog, que faz alternância, fazendo alternância, ele vai gravar lá no Archive Log. Essa é a minha Fast Recovery Area em seus itens principais. Ainda dentro do Oracle Base, eu tenho o diretório diag, que é aonde fica o meu alert log. Lembrando que o alert log aqui fica a maioria dos logs, né? Lembrando que o alert log a gente vai encontrar ele dentro do diag, RDBMS. Opa. Dentro do RDBMS eu tenho um diretório com o nome da instância, com o nome do banco, depois o nome com SID, nome do banco, depois SID, e aqui dentro eu tenho um diretório chamado trace. Se eu tenho um PWD aqui, esse é o diretório completo de onde está os meus arquivos de diagnóstico. Então se eu fizer aqui, ó, ele vai trazer para mim todos os trace, mas vai trazer um cara muito importante, que é o alert log. Acostumem fazer o seguinte: de manhã, fazer um tail "-f", pelo menos, no alert log e ver as informações que foram colocadas aqui dentro. O que ele diz? Essa aqui é uma informação legal, que o DB Recovery File Dest, ou Dest Size, ou seja, que é o tamanho da minha Fast Recovery Area, que é de 4 GB, está 10% utilizado. Então, isso é importante para eu saber, né? Caso eu esteja estourando a área e tal, ele vai me trazer essa informação. Então, bem importante, bem interessante isso aqui. Se eu fizer um T--F, ele vai ficar me trazendo e mostrando informações a respeito do meu alert log, a respeito do que acontecer. Quer ver um exemplo interessante? Eu vou abrir uma outra tela aqui. Vou conectar no banco. E vou fazer uma coisa simples. Vou fazer um switch log file.
Vou conectar o banco de dados. Veja que eu estou aqui com o tail-f do alert. Vou forçar um switch log file. 1, 2, 3. O que aconteceu? Olha lá. Ele gravou, ele trouxe essa informação. Veja que ele está me mostrando aqui também, só por curiosidade, uma outra situação que o PGA Aggregate Limits é um valor muito alto para a memória do sistema, ou seja, ele está trazendo algumas sugestões importantes ali também. E ele trouxe aqui o switch do log file, que foi a hora que ele troca, né, que ele faz aquela troca de um para o outro, certo? Então, muito importante conhecer, olhar o alert log para ver se temos algum problema, se temos alguma situação específica, alguma situação especial nele. Isso está dentro do trace. Se eu gerar traces da sessão, eu preciso fazer um trace de uma sessão de usuário, de alguma coisa assim. Esse trace vai ser colocado aqui dentro, ok? Bom, então, saindo dessa parte do trace, eu tenho ainda aqui um diretório muito importante quando eu trabalho com file system, que é o Horadata. O Horadata é onde fica armazenado os data file, onde fica a outra cópia do Redlog. Vamos lá para o Horadata para a gente dar uma olhada. Dentro dele eu tenho a pasta com o nome do banco, e ali eu tenho uma pasta para o control file, uma pasta para o data file, uma pasta para o online log. Então, o que acontece? É a redundância do que está dentro da Fast Recovery Area. Vamos direto lá para a data file. Aqui estão os data files do banco. Se eu por um acaso pegar e apagar um data file desse, eu vou ter problema na minha aplicação, vou ter problema no meu sistema depois, né? Naturalmente ele vai alertar, ele vai trazer falhas quanto a isso. Então, no nosso caso aqui, eu não vou apagar. No meu caso aqui, eu não vou apagar porque eu não tenho backup, né? Eu acabei de matar o backup. Eu teria que voltar todo o backup do snapshot da VM. E não é o caso, não tem necessidade disso no momento. Então, isso significa você conhecer bem o seu ambiente, conhecer a estrutura do seu ambiente, saber aonde estão os arquivos, reconhecer os arquivos que você tem ali dentro, certo? Isso é muito, muito importante e vai te ajudar com certeza muito no seu dia a dia. Vou falar em dia a dia, gente. Vou comentar com você rapidamente a respeito da ferramenta de scripts DBA. Bom, aqui tem toda uma introdução, né, que ele foi criado e tal, qual que é a ideia. E ele traz aqui, ele é atualizado dia 2 de junho de 2016, foi a última vez que eu coloquei alguma coisa ali dentro. Lembrando que ele começou a ser criado lá em 2009, 2007 já tem alguma coisa aqui. Então, muito importante isso, tanto que vocês vão ver que tem alguma coisa desde a versão 8 do Oracle. Então, eu trouxe separado por alguns itens. Aqui o AWI, que é o cara que eu comentei, que é importante também. Então, como que eu faço? Normalmente eu pego esse aqui, copio e jogo para um TXT. Por que o TXT? O TXT eu posso colocar ele dentro de um banco que, dentro do sistema operacional Linux, para executar via SQL Plus, eu não preciso ter todo um esquema de formatação. Eu jogo lá dentro, seleciono, copio, colo e executo. Ele tem diversas informações importantes. Ele traz a respeito de lock, que são bloqueios de banco de dados. Ele traz a respeito do AWI, que eu comentei, que é o Oracle Wait Interface. Ele verifica os eventos de espera do banco de dados e traz os tempos de resposta. Verifica quem está com qual procedimento, com qual evento de espera. Mostra desde quando a sessão está parada, mostra qual horário que fez o último trabalho, identifica a transação pendente, mostra o tempo estimado de execução de uma tarefa. Faz algumas verificações. Eu quero saber qual o usuário que está executando determinado SQL para matar o usuário. Então eu consigo pegar o SPID, que é algo importante no banco de dados, onde eu consigo, pelo SPID,
eu consigo matar uma sessão, eu consigo verificar e identificar uma sessão do sistema operacional dentro do banco de dados, caso ela seja uma sessão de banco. Então, muito importante isso. Consigo ver a alocação, o tamanho que o banco de dados ocupa, eu consigo ver o tamanho dos table space. Então, são diversas informações, diversas situações importantes aqui dentro. Veja só, esse documento que eu coloquei aqui, eu coloquei ele como proibido de distribuição sem citar a fonte. Ou seja, pode distribuir, não tem problema, pode. Na verdade, eu compartilho ele, porque eu acho interessante, como eu disse, compartilhar o conhecimento. Porém, citando a fonte, né? Eu acho que a fonte, vamos dizer assim, é o direito autoral, deu um trabalho do caramba para fazer isso. Como eu já estou compartilhando, nada mais justo do que a fonte seja citada, certo? Bom, eu tenho aqui o cara que é muito legal, que é a geração de senha randômica. Vamos ver só por curiosidade como que esse cara vai funcionar. Olha como que eu trabalho com ele. Eu quero saber onde está o script. Eu pego aqui, jogo no localizar e ele vai trazer para mim, ó, geração de senha randômica. Copio esse cara aqui, vou lá no meu ambiente, a preguiça de digitar o comando está muito longe, vamos lá. Um S a mais. Ok. Olha que interessante, o que eu fiz? Eu digitei esse cara aqui, ele me trouxe uma senha aleatória. Ah, vou digitar ele de novo, outra senha, de novo, outra senha. Gente, só por curiosidade, tá? Quando eu já tenho um comando digitado no SQL Plus, eu coloco a barra normal e dou Enter, ele reexecuta o último comando. Então, olha lá. Cada vez ele me trouxe uma senha diferente. E essa senha, eu estou dizendo para ele que eu quero que ele traga valores de 1000 a 999, ou seja, 4 caracteres, que eu quero que ele tenha um tipo de substring específico, que ele tenha substring de letras, randomicamente, nas 2 primeiras posições. Então, ainda eu poderia alterar esse cara aqui, para que ele gerasse senhas diferentes. Muito interessante, muito legal essa ferramenta aqui. Então, voltando a esse script. Então tem diversas informações, ó, até coisas que a gente não trabalhou ainda, trabalhando com SM, verificando tempos e consumo de banco. A gente vai utilizar algumas coisas dessa aqui. Quem for fazer o curso de hack vai ver, vai estar trabalhando diretamente com essas situações aqui. Então, gente, é muito legal, muito interessante, você ter esse scriptzinho aqui, que ele pode te ajudar muito, muito, muito no dia a dia. Deixa eu ver qual que é a versão. Na versão dele, quantos? Ele tem quase 200 scripts. Aliás, passa de 200 scripts, 207 scripts. É muito legal, muito interessante isso aqui, certo? Ele tem até a dica de como acertar, ó, a questão do backspace no SQL Plus. São várias dicas de sistema operacional, dica de banco. São diversas dicas que vão ajudar muito no dia a dia. Então é aquilo que eu disse, o DBA não precisa saber exatamente como fazer tudo, mas ele tem que ter pelo menos o caminho das pedras, ter uma ideia do caminho das pedras ali, certo? Bom, gente, então esse é o documento que está anexo à aula de hoje e que com certeza vai te ajudar bastante no dia a dia do DBA, no dia a dia de resolução de problemas. Sendo assim, voltamos para nosso slide, para nossa aula, para nosso fim, né? Desejando que você tenha aproveitado bastante, que você não esqueça de me passar a senha para o certificado, certo? Então, certificado DBA Júnior, não esqueça, me passe pode ser uma mensagem, pode ser um e-mail, mas que seja no privativo, claro, se for a mensagem, colocando certificado DBA Júnior, eu vou saber que você chegou nesse ponto, que claro, se você ouviu, é porque você chegou até aqui, certo? Bom, gente, então, sucesso. Eu não vou dizer tchau, porque vamos continuar, temos vários treinamentos que vocês vão participar, então,
Um até logo, um até breve. Espero que vocês tenham gostado bastante. Se ainda restou alguma dúvida, se ainda ficou alguma coisa que você gostaria de comentar, por favor, comentem. Nem que eu tenha que fazer um apanhado e montar mais alguma documentação, alguma coisa para tirar alguma dúvida que tenha ficado. Como vocês sabem, os vídeos ficam para que você possa ter acesso, para que você possa vê-los, né, para que você possa ainda fazer, praticar. E como o ambiente, como aquele laboratório que a gente montou, está na sua máquina, logo não vai ter perda, né? Logo você vai estar ali, você vai poder fazer e refazer quantas vezes quiser. Só não esqueça de trabalhar bem com os snapshots. Valeu? Gente, um grande abraço, foi um prazer imenso estar com vocês em todas essas aulas e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e que isso possa ser muito útil na vida profissional de vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo curso e que esse encontro seja breve.